Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma aula do Glicada Abaixo de 7. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem está aqui nessa aula de número 4 é uma aula que acontece toda terça-feira às 19 horas para quem quer aprender como reduzir a hemoglobina glicada para abaixo de 7%. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema que gera muita confusão, muita dúvida para quem tem diabetes, que é na parte de interpretação. E eu tenho certeza que já surgiu alguma dúvida, você ficou ali sem saber exatamente o que fazer quando se deparou com o valor de glicemia. Mas na aula de hoje a gente vai falar sobre como usar os teus dados glicêmicos, tanto de ponta de dedo quanto sensor, para ajustar o teu tratamento. Boa noite, Olha, tudo bem? Como que você está? Tudo certo? Bom, dando continuidade aqui, na aula de hoje a gente vai aprender, né, como utilizar os teus dados glicêmicos, tanto da ponta de dedo quanto do sensor, para que você possa ajustar o teu tratamento e deixar ele muito mais assertivo. Obviamente que a gente vai passar aqui algo mais geral, tá? E deixando bem claro que isso é muito importante. O tratamento do diabetes é totalmente individualizado e personalizado e depende das tuas respostas individuais. O que a gente vai passar aqui hoje é algo geral para você que está totalmente perdido, não sabe por onde começar, não sabe o básico ali da interpretação, para que você já consiga ter esse conhecimento para melhorar o teu tratamento. Então, esse é um período muito interessante, porque você demora muito para conseguir uma outra consulta. Então, ao invés de você esperar esse tempo todo com o seu médico, você pode estar aqui, né, aprendendo muito antes dessa consulta, né, antes desse tempo todo. Então, antes de começar com o conteúdo de fato, eu quero que você tente aí imaginar a seguinte cena comigo, né? Você acorda, verifica a glicemia, e aí ali no sensor, ou então na ponta de dedo, está dando 102. Aí você pensa, nossa, que perfeito, né? Vou manter o dia todo assim, acordei bem, acordei com quase um unicórnio aí, com quase uma glicemia de 100. Aí no café da manhã, você come o que costuma, né, comer. Vamos lá, 2 fatias de pão integral, com queijo, com um cafezinho preto. 2 horas depois, quando você vai verificar de novo o valor da tua glicemia está em 245. Aí já bate a primeira frustração, né? O coração aperta, nossa, o que aconteceu? Onde que eu errei? O que eu deveria ter feito? Tava tão bom, por que não continuou assim, né? Aí no almoço, você tenta compensar. Não, no almoço vou fazer diferente, vou tentar ficar dentro ali do alvo. Aí você diminui a quantidade de carboidrato, aumenta um pouquinho mais a quantidade de fibra, né? A salada. E só que às 13 horas, às 15 horas, né? Deixa eu aceitar aqui o pessoal. O Eduardo, vamos lá. Só que às 15 horas, 3 horas, né? Depois ali que você já fez toda a tua alimentação, e tudo mais, você percebe que a glicemia foi para 180. No fim da tarde, dá aquela fome, você come uma fruta, 1 hora depois, olha, o sensor já está em 290, a frustração já começa a bater, parece que não importa o que eu faça, a glicemia sempre vai subir, independente de qualquer coisa. E aí chega a noite, você janta com cuidado, restringe ainda mais a quantidade de carboidrato, com um medo absurdo antes de dormir para não com uma glicemia baixa, né, para não dar hipoglicemia. Aí você verifica, está 135 e pensa, agora vai, né? Mas quando acorda de madrugada para ir no banheiro, a glicemia está em 58 com uma crise de hipo. Tontura, suor frio, aquela sensação horrível de hipoglicemia. E no dia seguinte a história se repete, e se repete, se repete, se repete. Você verifica o valor de glicemia, você vê os números subindo, descendo, mas não sabe exatamente o que esses números significam e nem como agir com eles. Você só fica vivendo na montanha-russa. E aí você sente todos os sintomas e acaba sentindo bastante sobre isso. Então, esse é o grande problema da gente só verificar o valor de glicemia. Você tem os dados, você tem os números,
mas, infelizmente, ninguém nunca te ensinou como transformar esses números em ações que realmente mudam o teu controle. Não basta a gente só ter o número da glicemia, seja no sensor, seja na ponta de dedo, se a gente não souber interpretar e conseguir identificar padrões para que a gente consiga, de fato, ter bons resultados nisso. E na aula de hoje a gente vai mudar essa perspectiva. Eu quero que você aprenda aqui como ler, interpretar e agir sobre os dados do teu sensor, da tua ponta de dedo, para ajustar o tratamento de uma forma muito mais segura e eficiente. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Confirma para mim se vocês vão conseguir enxergar. Manda no chat. Deixa eu aumentar o zoom. Vai ficar melhor. Vamos lá. Cadê? Consegue enxergar? Tá tudo bem? O zoom tá bom? Tranquilo? Me dê um ok aí no chat, por favor. Pode que tá, né? O zoom tá tranquilo, né? Sem problema algum. Bom, vamos lá. Então, essa parte da introdução a gente acabou já fazendo, né? Tema da aula de hoje. Como usar seus dados glicêmicos, sensor e ponta de dedo para ajustar o teu tratamento. Então, hoje você vai sair dessa aula entendendo como interpretar as medições da ponta de dedo, dos sensores e das setas de tendência, quais dados realmente importam para fazer os ajustes no teu tratamento, como identificar os padrões que ajudam e que atrapalham o controle glicêmico e como transformar esses números em decisões que melhoram a tua saúde e o teu tratamento. É importante dizer o seguinte, existe uma diferença muito grande entre sensor e ponta de dedo. Vamos explicar o que significa o sensor. O sensor, ele mostra o valor exato no momento da medição. O sensor é uma foto da tua glicemia. Então, você realiza a ponta de dedo e aí, logo menos, você tem aqui o valor da tua glicemia no sensor. Ou do sensor não, no glicosímetro. Então, o que você tem ali? Você tem uma fotografia. Você não consegue entender para onde a tua glicemia está indo. Você só tem o valor da tua glicemia naquele exato momento. É muito útil para confirmar os valores do sensor, tá? Ou para tomar decisões mais rápidas e mais assertivas, porque é o valor exato ali da tua glicemia, né? Quando lavado muito bem o dedo, né? Para tirar qualquer impureza. Só que a gente tem uma limitação muito grande na ponta de dedo. Ela é muito mais precisa para tomada de decisão, ela é muito mais segura nesse valor que ela mostra para a gente, mas, infelizmente, nem tudo é perfeito, ela tem uma limitação, e a limitação é que não mostra as tendências da glicemia. Esse é o grande problema, porque, como não mostra o valor da glicemia... Nada para isso acontecer, se é que vai ter autorização. Como não mostra o valor da glicemia... Oi, boa noite para você que nos assiste. Muito se fala sobre esse assunto aqui no aeroporto de Congonhas. E uma data não, tem uma previsão... Pronto, desativei o som. Bom. Como a gente não tem essa tendência, fica muito mais difícil para saber onde que a glicemia está indo. E aí a gente precisa verificar e fazer mais pontas de dedo ao longo do dia, né, para entender qual que é a resposta, qual que é a tendência dessa glicemia. Então, essa é a limitação que a ponta de dedo nos traz atualmente. O que é o sensor, né? O monitoramento contínuo de glicose, é isso que significa CGM. Então, ele mostra a glicose intersticial, né, com um atraso ali de 10 minutos em relação à ponta de dedo. Então, por isso que muitas vezes os sensores de glicose têm uma margem ali, tem uma acurácia, uma precisão, uma margem de erro de 10%, de 8% a 10%. Por quê? Porque não é o sangue propriamente dito, é o líquido intersticial que contém essa glicose. Então, há um atraso no valor real dessa glicemia, tá? Fornece histórico, gráfico e padrões e permite, o que eu acho que é mais interessante do sensor, são as tendências, as setas, né? E os gráficos para que a gente consiga prever as mudanças e fazer alguns ajustes. O sensor não substitui ainda a ponta de dedo, porque a ponta de dedo ela é assertiva, ela é precisa no valor
ali da glicemia, e isso é muito importante para confirmar extremidades para qualquer tomada de decisão. Por exemplo, você está com uma hiperglicemia muito alta, só que você não está sentindo os sintomas dessa hiperglicemia, por exemplo, de 400. E aí isso está, por exemplo, apresentando no sensor. Aí você faz a ponta de dedo para confirmar, porque se você aplica quantidade de insulina para essa hiperglicemia, que talvez você nem esteja, a chance de você ter uma hipoglicemia severa e grave é muito grande. Então, para tomada de decisão, para as extremidades, é muito importante você ter essa ciência de sempre ter uma ponta de dedo para confirmar. Então, ainda o sensor é muito bom, ele traz muita praticidade no dia a dia, mas ele ainda não substitui a ponta de dedo, e a gente vai ter muita atualização nos sensores até o final do ano. Vai chegar mais sensores aqui no mercado brasileiro, que vai entrar competindo com as outras marcas que já estão aqui. Então, tem muita coisa vindo que vai fazer com que o sensor seja cada vez mais estudado, que tenha um maior investimento nele, para que a gente consiga ter, de fato, melhores resultados e maior competitividade, para que mais pessoas tenham acesso a ele. Tudo bem? Agora, como a gente não tem as setas de tendência na ponta de dedo, a gente vai falar sobre as setas de tendência no sensor. E elas variam de fabricante para fabricante, mas eu quero que vocês entendam que o conceito é o mesmo, tá? Então, isso aqui vocês vão ter uma colinha para que vocês entendam de fato, mas a gente precisa entender que o conceito é o mesmo de fabricante para fabricante. Quando a seta, ela está subindo, né? Aqui a gente tem uma tendência de seta na diagonal para cima, quer dizer que ela está subindo muito rápido. A glicemia pode aumentar de 2 a 3 miligramas decilitro por minuto. Então, ela está subindo rápido. Quando a gente está com uma seta virada só para cima, é uma subida, um aumento gradual de 1 a 2 miligramas, tá? Então, isso é importante, porque aí você consegue prever, ter essa previsibilidade de aumento ou de queda da tua glicemia. Quando a setinha está assim, é porque ela está estável, né, sem uma mudança significativa. Agora a gente começa a inverter. Quando ela está com uma tendência e a seta está para baixo, aí você está tendo uma queda gradual de 1 a 2 miligramas, tá? E assim, né, de diagonal para baixo, está caindo rápido e tem uma queda ali significativa de 2 a 3 miligramas decilitro por minuto. Então, a gente precisa colocar isso em mente, ter essa noção. Por quê? Porque isso ajuda demais a prevenção, tanto de hipo quanto de hiper. Porque você identificando as tendências, você consegue entender para onde a tua glicemia ela realmente está indo. Eu tenho uma tabelinha aqui que quem quiser, olha só, informação importante. Quem quiser essa tabela, eu peço, por favor, que me peça lá no direct do Instagram. Olha, estava na sua aula, quero a colinha da seta de tendência. Eu envio para você, tá? Mas é importante dizer o seguinte, essa aqui é uma colinha do sensor da Libre, tá? Do Libre, do Freestyle Libre, da Abbott, tá? A tendência muda de fabricante para fabricante, mas o conceito, a teoria é a mesma. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, uma colinha de setas de tendência para glicemias antes de qualquer refeição, sem insulina ativa. E a gente tem também uma pós-refeição com insulina ativa. E o mais legal é que aqui a gente tem o que deve ser feito, uma orientação geral. Novamente, o tratamento do diabetes é individual, mas a gente precisa pegar as informações gerais, adaptar e personalizar para a nossa rotina e para a nossa individualidade. Então, aqui você vai ter uma orientação geral, que você vai poder testar para ver se realmente funciona. Então, a cada uma dessas ações aqui, você tem uma ação diferente que você pode estar realizando para deixar o quê? Essa glicemia mais tempo dentro da zona alfa, que é entre 70 a 180. Então, novamente, que essa tabelinha, vocês já vão ter acesso a ela no PDF do arquivo, mas se você quiser ela em forma de PDF mesmo,
me pede lá no direct do Instagram que eu envio essa colinha, porque ela é muito importante, vai te ajudar muito, porque é em momento antes da alimentação e depois da alimentação, sem insulina ativa e com insulina ativa. E aí a ação, né, muda. Então a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior, tá? E aí eu quero que vocês respondam no chat. Quem aqui já corrigiu a glicemia só olhando o número e ignorando a seta e depois teve uma hipo ou uma hiper? Comenta aqui embaixo. Eu coloquei a enquete lá no grupo perguntando quem utilizava sensor, quem utilizava ponta de dedo e realmente ficou muito equilibrado, mas teve algumas pessoas que responderam mais de uma vez, mais de uma opção, então dizendo que, olha, eu uso sensor, mas eu também faço a ponta de dedo, tá? Então isso é muito importante, isso aqui é muito interessante. Aí comenta no chat. Quem já corrigiu a glicemia só no chutômetro, só olhando para o número, sem saber exatamente ali a tendência e a setinha, tá? Isso é muito importante. As setas de tendência, elas vieram justamente para deixar essa correção muito mais assertiva e muito mais segura, tá? Então, isso é muito importante. Vamos para a próxima etapa da nossa aula. Quais dados realmente importam? Então, isso é muito importante, porque, assim, tem um monte de dado, a gente não sabe por onde começar, a gente não consegue interpretar direito, principalmente quem utiliza sensor fica muito perdido. Quem utiliza ponta de dedo, vai colocando na tabelinha, eu vou dar uma dica aqui, ó. Quem utiliza ponta de dedo e utiliza tabela. Coloca uma cor, pega um grifa-texto, e coloca uma cor para quando você tiver com uma glicemia acima de 180, ou seja, com uma hiperglicemia, e outra cor quando você tiver com uma glicemia abaixo de 70, ou seja, com hipoglicemia. Isso fica muito mais fácil de você conseguir visualizar quantas hipoglicemias, quantas hiperglicemias você teve por dia e em qual momento. Né? Então, foi antes da alimentação, foi depois da alimentação, foi antes de um treino, foi depois de um treino. Isso é muito importante ter esses dados para quê? Para que você tenha consciência de onde que você pode ajustar e acertar na próxima vez. Diabetes é teste 24 horas por dia. Então, a gente precisa testar, a gente precisa fazer com que aquele dado realmente seja significativo, não é testar um dia só. Para a gente ter uma boa base de 3 a 5 dias fazendo o teste para ver se realmente aquele resultado, aquele padrão se repete, para que a gente possa utilizá-lo da melhor forma. E aí, a gente vai, né, para quais os dados que realmente importam quando a gente tem aquela visualização toda do sensor. Então, segundo as diretrizes da ADA e a SBD, né, 3 indicadores são mais relevantes quando a gente pensa em sensores de glicose. Então, primeiro, tempo no alvo, que é em percentual, né, o tempo em percentual que você ficou dentro do alvo entre 70 a 180. A recomendação é que você fique acima de 70% do tempo no alvo para que você tenha mais segurança, para que você tenha menor chance de desenvolver algum tipo de complicação do tratamento, do diabetes. Então, isso é muito importante. A cada 5% aí no tempo no alvo, reduz o risco de complicação. Tá? Então, aumentar cada vez mais esse tempo no alvo é muito importante, porque a tua oscilação glicêmica, a tua variação glicêmica, ela diminui, fica cada vez mais estável, e aí você tem maior segurança dentro do teu tratamento e maior qualidade de vida também. Outro ponto muito importante é a variabilidade glicêmica e a estabilidade nos valores. Por quê? A pessoa pode ter uma hemoglobina, 2 pacientes podem ter a mesma hemoglobina glicada de 6,7, por exemplo. Só que um varia mais a glicemia e o outro mantém a glicemia mais estável. O que mantém a glicemia mais estável tem um tratamento muito mais seguro e muito mais assertivo do que o paciente que tem uma glicada de 6,7, só que é à custa de muita hipoglicemia, por exemplo. Entende? Então, essa variabilidade glicêmica ela é muito importante. Por isso que a gente não pode olhar o valor da hemoglobina glicada de forma isolada. A gente precisa olhar o tempo no alvo que a gente permaneceu. Isso é muito importante porque a gente vai entender a variabilidade glicêmica dentro desse período de 3 a 4 meses, que é o período que você refaz o exame da hemoglobina glicada. Então,
vamos lá, né? Então, o que é a variabilidade glicêmica? É a medida de quanto a tua glicemia oscila ao longo do tempo em relação à média. No sensor, ela é calculada da seguinte forma. CV é a variabilidade glicêmica, tá? Então, é o desvio padrão dividido pela média da glicose vezes 100. Ó, isso aqui eu estou ensinando a parte teórica, o sensor já calcula isso direto, você nem vai precisar pensar, tá? Esse dado já é fornecido ali pelos relatórios do sensor. Então, por exemplo, se a tua média é de 136 e o desvio padrão é de 53, então vai ter ali uma variabilidade de 39%, tá? E o que quer dizer isso? Então, novamente, dois pacientes, eles podem ter a mesma média de glicose, ou seja, a mesma hemoglobina glicada, mas um ter muito mais segurança no controle por ter uma variação menor. Quanto menor essa variação glicêmica, mais segurança, mais assertividade, mais qualidade de vida e menor risco de complicação você tem. Então, é muito importante pensar em ficar maior tempo dentro do alvo com menor variação glicêmica. Então, uma variação glicêmica alta indica que a glicemia sobe e desce muito rápido, e isso aumenta o risco de hipoglicemias inesperadas e quedas bruscas, hiperglicemias pós-refeições muito mais intensas, desgaste emocional, sensação de estar em uma montanha-russa, até porque quando você sai de uma hipo, você tem todos aqueles sintomas e você tem um rebote e você começa a sentir os sintomas de hiperglicemia, isso para o teu cérebro, para o teu corpo, é um desgaste muito grande. Então, você se sente totalmente esgotado, literalmente. E estudos mostram que manter essa variabilidade glicêmica abaixo de 36% reduz complicações microvasculares e melhora a qualidade de vida. Então, vai prevenir retinopatia, neuropatia, nefropatia. Então, vai diminuir todas essas complicações associadas ao diabetes. Então, isso é muito importante, tá? Como eu te falei, quanto menor essa variabilidade glicêmica, menos montanha-russa e mais segurança. Uma colinha de valores para vocês. Quem utiliza sensor, vocês conseguem ter esse percentual de variabilidade glicêmica. Depois eu quero que vocês comentem lá no direct do Instagram também, falando para mim qual que é a variabilidade glicêmica de vocês, tá? Então, o alvo ideal é que seja abaixo de 36%, isso mostra boa estabilidade glicêmica, menor risco de hipo ou de hiper, de forma extrema, né? De 37% a 40%, a gente tem que, é um sinal amarelo, um sinal de atenção, ou seja, a gente tem oscilações moderadas, maior esforço para manter a glicemia dentro do alvo, e acima de 40%, a gente tem um alto risco, ou seja, a glicemia varia muito, é muito frequente essa montanha-russa, ou seja, é uma glicemia instável, risco elevado de hipoglicemias e hiperglicemias significativas. Então, depois eu quero que vocês me passem esse valor para a gente entender, tá? Então, a gente sempre busca ir abaixo de 36% e uma hemoglobina glicada também abaixo de 7. Tendo uma hemoglobina glicada abaixo de 7, com uma variação glicêmica abaixo de 36, seu tratamento está muito seguro, muito eficiente e muito assertivo. Então, isso é muito importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu só ver se é esse aqui, um exemplo, tá? Peguei aqui de uma paciente, os dados delas, recente, tá? De 23 de julho até hoje, 5 de agosto. Então, 14 dias, tá? A gente tem. Então, a gente tem aqui que a variabilidade da glicose, né, com o que a gente estava falando agora, é de 39,2. Ela está passando por um momento mais instável nesses últimos 14 dias, principalmente em relação a período pré-menstrual, a gente tem uma demanda muito grande durante esse período, mas a gente percebe que o intervalo alvo dela está acima de 72%, isso é muito importante, isso é muito interessante, porque isso mostra cada vez mais qualidade no tratamento dela. Indicador de gerenciamento, né, a gente vai ter aí uma hemoglobina glicada próximo a 6,5%, então, só passando esse momento aí de 14 dias para cá, ela teve uma instabilidade de 39, a gente quer para 36, o mais perto de 36,
Com uma glicada de 6,5, o tratamento dela vai ser muito mais seguro e muito mais assertivo. Mas nesse período pré-menstrual, aumenta a dose de insulina basal, fica mais resistente, então algumas pacientes têm sintomas muito mais fortes. Coloca aqui embaixo as mulheres que estão participando aqui da live, se realmente tem um impacto significativo no controle glicêmico no período menstrual e pré-menstrual. Coloca aqui, é muito mais difícil, né? Comenta aqui no chat, só para a gente entender a realidade de cada um. Mas aqui a gente consegue perceber essas informações. Então, aqui dá os intervalos de glicose, aqui mostra quanto que está muito alto, acima de 250, olha só, 3%, alto, né, entre 181 a 250, 15%. A gente vê que aqui a gente tem episódios de hipoglicemia, né, mas não tão frequentes assim, mas a gente precisa melhorar um pouquinho esses episódios de hipoglicemia para trazer muito mais segurança para ela. Mas o que eu queria demonstrar, olha só, então aqui a gente tem a variabilidade da glicose dela de 39,2. Eu vou mostrar de um antigo paciente esse dado de glicemia, porque o sensor dele continua comigo para a gente interpretar e passar as informações para ele. Mas é um antigo paciente, eu vou compartilhar, só para vocês perceberem a diferença de tratamento, né? Samuel está passando por um momento muito difícil agora, mas, enfim, a gente está buscando ajudá-lo da melhor forma. Ele não faz mais parte do nosso programa, mas eu gostaria de apresentar aqui um momento de muita estabilidade, né? Então, a gente percebe que ele está com uma variabilidade glicêmica de 57%, ou seja, o risco é muito alto, muito alto. Por quê? Porque ele tem muita hiperglicemia, olha só, 24% acima de 250, o intervalo dele alvo está prejudicado, está em apenas 41%, e ele está tendo bastante hipoglicemia também, mas é mais frequente as hiperglicemias, isso que é muito preocupante, porque acima de 250. Mas é importante dizer que, olha só, a glicose dele sairia provavelmente em 7,7%, a média de glicose de 180, e a gente tem uma variabilidade glicêmica de 57,7%, tá? Então, isso é bem significativo, mas só para vocês entenderem, pensando nesses relatórios do próprio Libre, tá? Então, para vocês terem essa informação. Gente, desculpa, eu estou fechando o microfone porque eu estou tossindo. Essa gripe não vai embora. Voltando lá para a apresentação, a gente vai voltar lá, a gente vai para a próxima parte. Outro dado importante também, o sensor, ele dá essa glicada estimada, né? Então, a gente não precisa esperar, de fato, refazer o exame para ter uma noção de como que vai estar a nossa hemoglobina glicada. Novamente, o sensor é uma glicada estimada, é uma glicose estimada, por conta da margem de erro, tá bom? Então, isso é importante deixar muito claro. Agora, a gente vai para outro ponto que tá, Johanna, entendi sobre os gráficos, eu preciso agora entender como identificar os padrões para que eu consiga, de fato, ter bons resultados. A gente vai dividir essa parte em exemplo de padrões que ajudam e exemplo de padrões que atrapalham o controle glicêmico. Então, exemplos de padrões que ajudam. Então, glicemias estáveis 2 horas após as refeições, então o ajuste de insulina está realmente adequado. Quando você percebe que você se alimentou e 2 horas depois as suas glicemias estão acima de 180, é porque a necessidade de insulina, a quantidade de insulina foi insuficiente. Tá? Pensando 2 horas depois. Então, deu uma hiperglicemia, normalmente você errou ali na contagem de carboidrato, ou então não errou na contagem de carboidrato, fez a contagem certinha, só que a tua relação insulina-carboidrato mudou, ou então está diferente. E aí, a necessidade de insulina aumentou e você colocou uma antiga e fez com que você tivesse, por exemplo, valores de hiperglicemia pós-refeição. Então, a gente consegue interpretar refeições de café da manhã, refeições do almoço, refeições da janta. Faz o antes e o depois, verifica se está ficando dentro da zona alfa. É interessante, a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca ali que esteja abaixo de 180, mas
180 é muito alto ainda. É interessante ficar ali por volta de 140, tá? 2 horas depois das refeições. 140 é um valor mais seguro, por mais que ele seja mais restrito, é um valor mais seguro. E é importante que a gente tenha essa noção de conseguir interpretar e analisar os valores antes e depois. Para quem utiliza a ponta de dedo, faz antes da refeição e depois da refeição, depois de 2 horas. Para quem utiliza sensor, é incrível porque a gente consegue ver até o gráfico, como que tua glicemia está reagindo a esse alimento que está chegando. Padrões que atrapalham. Então, pico alto toda vez que você come no café da manhã, por exemplo. Precisa revisar a relação insulina-carboidrato. Então, muitas pessoas têm uma relação insulina-carboidrato diferentes em momentos do dia. Então, no café da manhã vai ter uma relação insulina-carboidrato, no período da tarde vai ter uma relação diferente e no período da noite também. Por quê? Porque ao longo do dia, a sensibilidade à ação da insulina, ela muda. E com isso você fica ou mais resistente ou mais sensível à ação da insulina. E por conta dessa resistência e dessa sensibilidade, a tua relação insulina-carboidrato, ela muda. Então, muitas pessoas possuem uma relação insulina-carboidrato diferente no período da manhã, porque está mais resistente por conta do fenômeno do alvorecer. Aí você precisa colocar muito mais insulina do que, por exemplo, no período da noite. Então, a tua glicemia vai estar muito mais estável, tá? Por exemplo, você está acordando todo dia com hiperglicemia. É possível que você esteja aí com uma basal desajustada ou está tendo muita influência do fenômeno do alvorecer. Ou então, pensando que você fez uma alimentação ok, tá? Tranquila, sem muita ingestão de gordura. Ou então você está acordando, né, com muita hipoglicemia, com uma glicemia baixa, com hipoglicemia. Precisa rever a basal também, porque pode estar com excesso de basal. Então, é muito importante analisar esses períodos de glicemia onde não há refeições e influência da refeição, porque aí você consegue pensar no ajuste da basal. Muitas pessoas só pensam no ajuste da insulina rápida, porque acham que ela vai acabar cobrindo, enfim, mas a gente precisa olhar com muito cuidado e muito carinho com as doses da insulina basal. Porque se estiver desajustada, pode tanto te dar uma hiperglicemia ao acordar, ou hipoglicemia de madrugada, ou quando você acordar. Então, isso é muito importante. Sempre anotar. Utiliza aplicativos que facilitam essas anotações, ou então, se você é do papel e da caneta, anota, faz tabelinha, porque quanto mais dado você tiver, você levando esses dados para o teu endocrinologista, ele consegue ajustar de uma forma muito mais assertiva as tuas doses de insulina, tanto de basal quanto de rápida, tá? Agora eu vou passar um passo a passo para que você consiga identificar esses padrões. O que a gente pode fazer? Escolhe um período, tá? Primeiro, escolhe um período. É muito importante escolher um período de tempo. Por exemplo, é interessante começar entre 7 e 14 dias, os últimos 14 dias. Tanto que esse é o dado que o sensor nos mostra com maior precisão, dos últimos 7 e 14 dias. E aí eu quero que você compare os horários e as atividades que você realizou. Veja onde o padrão se repete e defina a causa provável. E isole essas variáveis: alimentação, dosagem de insulina, exercício físico, período pré-menstrual, estresse, sono, trabalho. Isola todas as variáveis que podem justificar esses valores de glicemia. É importante você anotar tudo durante esse período. Valor de glicemia antes, durante e depois do treino, antes e depois das refeições, as refeições que você fez, a quantidade de carboidrato que você consumiu, a quantidade de insulina rápida que você aplicou, os valores de glicemia. Anota, faz um diário da glicose. Aí você vai conseguir entender se, comparando todos os períodos do café da manhã, comparando todos os períodos do almoço, comparando todos os períodos do jantar, a gente consegue entender se você está tendo uma frequência de hipoglicemia, de hiperglicemia. Será que quando eu fiz a alimentação e aí eu não tive o tempo de espera necessário, eu já fui correndo para a academia, gerou uma hipoglicemia ali por conta da insulina ativa? E aí você consegue a identificar e dar significado para aquele valor. A gente não pode ver apenas o valor de glicemia como apenas um número.
A gente precisa saber interpretar, a gente precisa entender o contexto. Muito mais eficiente do que só apenas saber o valor é entender o contexto daquele valor. Entendendo esse contexto, a gente consegue ter muito mais segurança e assertividade. Então, toda vez que você, a partir de hoje, toda vez que você tiver uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, você vai entender o contexto. Você vai se perguntar qual foi a tua última alimentação, a quantidade de doses de insulina. Será que eu fiz o cálculo de quantidade de carboidrato da forma mais correta, mais assertiva? Eu treinei, não treinei? Eu comi uma comida que tinha muita gordura? Não comi? Anota tudo, porque isso vai fazer com que você tenha maior assertividade e que você entenda aquele contexto. Estou num período pré-menstrual, estou gripada, estou com alguma infecção. Isso é muito importante anotar, porque isso a gente consegue justificar, entender aquele contexto daquele valor de glicemia. Tudo bem? Opa, tô quase mudando aqui. Então, vamos transformar agora esses dados em ação, né? Vamos colocar aí um exemplo prático. Por exemplo, o sensor mostra um pico no café da manhã de 250. Então, a gente precisa fazer o quê? Revisar a dose da insulina rápida ou trocar o carboidrato, que foi um carboidrato de uma energia mais rápida, né? Se tiver um carboidrato mais simples naquele momento, adaptar por um complexo. Ou então, colocar uma proteína, colocar uma fibra, para diminuir o impacto desse pico glicêmico, tá? Hipofrequente antes do jantar. Então, a gente precisa avaliar exercício físico, se você fez antes, a gente precisa avaliar basal, a gente precisa avaliar um lanche prévio antes desse jantar, a gente precisa ficar atento e de olho nessas variáveis. Glicemia alta persistente à noite. A gente precisa verificar a insulina noturna, né, da tua refeição ou da ceia, porque vamos supor que você não aplicou a quantidade de insulina que realmente você estava precisando naquele momento. A tua relação insulina-carboidrato mudou. Então, a gente precisa analisar se essa relação insulina-carboidrato realmente teve alteração ou se você errou na contagem de carboidrato. Isso é totalmente diferente, precisa ter um cuidado nisso. Regra de ouro. Vou até crescer aqui, vou colocar um zoom maior aqui, porque isso é muito importante. Olha só. Dado sem ação é só número, é só um número. Um dado, novamente, sem ação é apenas um número. Dado mais análise, mais decisão, é um ajuste do tratamento e melhor controle. Não viva no piloto automático, onde você só vê o valor de glicemia, faz uma correção de hiper, faz uma correção de hipoglicemia. Entenda o contexto daquela glicemia, vá atrás, procure padrões, anote. Isso faz uma diferença muito significativa. Isso vai te trazer muito mais vida. Você consegue ganhar anos de vida melhorando e ajustando o teu tratamento, diminuindo as chances de complicação, de desenvolvimento de complicação. Quanto mais você sabe, mais você se torna livre, autônomo, seguro e eficiente. E é isso que a gente quer aqui, te dando todo esse conhecimento. A partir de agora, você não vai mais olhar o valor de glicemia como se ele fosse apenas um número. Você precisa ter aquele número, você precisa analisar, interpretar e você precisa ter uma ação. Então, o diabetes é exatamente isso. O diabetes é aplicabilidade, é antecipação e aplicabilidade. A gente precisa antecipar o que está por vir e aplicar a melhor estratégia de acordo com aquele cenário, com aquela situação, com aquela realidade. Tá? Então, a partir de hoje, todo o valor de glicemia você vai analisar e você vai ter uma atitude muito mais assertiva, pensando naquele contexto de glicemia. Deixa eu diminuir o zoom para a gente concluir a nossa aula. Só que antes de concluir, eu quero mostrar algo, eu quero compartilhar outra coisa. Para quem utiliza ponta de dedo, eu não sei quem aqui utiliza ponta de dedo, mas eu também tenho algo interessante para mostrar. Olha só, isso aqui eu forneço para os pacientes que não utilizam sensor e que fazem ponta de dedo e que
querem um ajuste muito mais assertivo, uma visão muito mais assertiva. Eu sei que colocar no papel, na tabelinha, fica difícil de visualizar. Então, eu pensando nessa necessidade, a gente criou uma planilha aqui de Excel para que você, para quem utiliza a ponta de dedo, possa ter ali próximas as informações que o sensor fornece para a gente, como os gráficos, né? E a tendência, né? Mas a gente consegue ver isso a longo prazo, colocando os valores de glicemia. Então, a gente precisa ter essa disciplina de colocar os valores de glicemia aqui, para que a gente tenha essas informações preciosas. E olha só, a gente tem os dias da semana, a gente tem a data, e a gente tem aqui o limite inferior, né? Que é 70, o limite superior 1, que é acima de 180, e o limite superior 2, acima de 400, quando você está com uma hiperglicemia muito mais grave, tá? Então, a gente tem aqui. E é interessante colocar todos esses valores para que a gente tenha os resultados mais significativos. Então, nessa tabela aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontas de dedo no dia. Para quê? Para que a gente tenha esses gráficos aqui. Olha só, o gráfico da segunda-feira. A gente consegue perceber quanto que o paciente ele conseguiu ficar dentro do intervalo alvo, que seria nesse aqui, né? Esse aqui é o limite superior 2, acima de 400. Então, aqui, jogando aqui os valores de glicemia, a gente consegue perceber quanto que esse paciente ele está em hiperglicemia, quanto que ele está em hipoglicemia, quanto que ele está dentro desse dia, quanto que ele ficou mais próximo desse intervalo alvo, que é dentro dessas duas faixas aqui, né? E a gente percebe que ele tem uma dificuldade muito grande em manter a glicemia dele ali mais tempo dentro do alvo, né? Então, acordando com uma glicemia bem mais alta, com hiperglicemia, tendo essa instabilidade ao longo do dia, né? Por exemplo, aqui ele ficou mais tempo em hiperglicemia, aqui ficou em hiperglicemia só um pouquinho dentro do alvo. Na quinta-feira melhorou um pouco mais essa percepção, então isso é muito legal, tá? Aqui já amanheceu dentro do alvo e foi aumentando ali depois e antes das refeições, né? Mas o mais legal aqui, a gente também tem gráficos de pré e pós-treino. Então, a gente consegue perceber como que a glicemia está se comportando pré e pós-treino, né? Se está começando com uma glicemia mais alta, terminou com uma glicemia mais baixa, ou então começou com ela mais baixa e terminou com ela mais alta, e esse gráfico aqui a gente consegue interpretar ele dia após dia, tendo esses valores de ponta de dedo. Então, com essa tabela aqui, para quem utiliza ponta de dedo, a gente consegue ter muitas, mas muitas informações que no dia a dia acabam sendo perdidas porque você não tem a disciplina para parar e colocar numa planilha, para anotar, ou então num aplicativo. Os aplicativos já fazem esse acompanhamento também, então é interessante você utilizar alguns aplicativos que pode te ajudar nesse sentido. E ao final, quando você completa as 4 semanas, que é referente ao mês, olha só que legal o gráfico que a gente tem aqui. A gente tem o gráfico do mês inteiro. E aí a gente percebe quanto que esse paciente, quando tem faltando aqui, é porque ele não anotou, tá? Mas aí a gente consegue perceber quanto que esse paciente ficou dentro ali da margem, dentro da zona alvo. Mesmo utilizando ponta de dedo, assim a gente consegue ter um tratamento muito mais assertivo, mais eficiente para esse paciente que não utiliza sensor, e a gente consegue ajustar ainda mais esse tratamento, tendo essa planilha de acompanhamento. Então, isso é muito, muito importante, muito interessante. Então, para quem não utiliza sensor, a gente é brasileiro, a gente sempre arruma um jeitinho para que a gente consiga, de fato, acompanhar um pouco mais próximo, um pouco mais de perto esse paciente. Tá? Então, com essa planilha, a gente consegue fazer isso. Voltando para a nossa apresentação, vamos lá? Chegamos na parte final, onde eu quero que você, caso você tenha alguém para compartilhar, compartilhe o link de inscrição dessa aula. A informação é a única forma da gente conseguir ter segurança e assertividade no tratamento. Hoje, mais cedo nos stories, eu comentei do paciente que faleceu dentro de uma cela lá da prisão, porque ele teve uma crise de hiperglicemia e, enfim, os
os policiais não conseguiram identificar, achavam que ele estava embriagado, houve um acidente de trânsito, levaram ele para a delegacia, ele não conseguiu realizar o bafômetro, enfim. Mas se aqueles policiais ou então aquela delegacia tivesse um pouco mais de conhecimento, entendesse que aquele odor do hálito era um hálito de maçã podre, não de álcool, né? Poderia pensar, eles fizessem uma ponta de dedo e verificasse ali que o valor da glicemia estava muito alto, a gente poderia ter salvo aquela vida. Então, a única forma de você conseguir ter mais segurança no teu tratamento é ter informação. Então, se você tiver alguém, compartilhe o link de inscrição com alguma pessoa que realmente tem diabetes e quer melhorar o tratamento. Olha o nível de conhecimento que eu passo aqui para vocês. É 1 hora junto comigo e vocês podem perguntar o que vocês quiserem aqui, que eu vou estar aqui para ajudar, tanto no Instagram quanto aqui na aula. É 1 hora por semana que vocês têm acesso a um conhecimento e um conteúdo muito rico. Então, envia nos grupos que vocês participam. Informação é o que vai gerar liberdade, segurança e autonomia, tá bom? Ao final da aula, manda no direct falando o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, me manda por lá também. E importante, quem quiser concorrer o mapeamento estratégico da glicada, para que a gente possa identificar quais são os pilares que você precisa ter um pouco mais de atenção. A gente analisa 7 pilares do tratamento. Se inscreve para que a gente possa te orientar da melhor forma, para que você reconheça o momento atual que você está, para que a gente consiga ter um plano de ação e um direcionamento para que você consiga tão sonhado glicada abaixo de 7. O link também vai estar aqui, se você quiser compartilhar, compartilha para conseguir esse mapeamento estratégico. A próxima aula a gente vai falar sobre como ajustar a tua dose de insulina de uma forma segura, tá? É muito importante porque muitas vezes a gente demora muito a ter uma consulta com o médico e ter essa segurança e, obviamente, que esse ajuste de dose tem que ser feito pelo médico, mas você não pode ficar meses sem conseguir um auxílio, sem conseguir um suporte, fazendo o tratamento no escuro. Então, a gente vai falar um pouquinho como ajustar essa dose de insulina de uma maneira muito mais segura e eficiente, enquanto essa consulta ainda não chega, para você não ficar esperando todo esse tempo, tá? Então, eu queria aqui agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui nessa aula novamente. Quem tiver alguma dúvida, me manda mensagem lá no Instagram, tá bom? Compartilha essa informação, foi um prazer revê-los, e eu espero de coração que vocês tenham aprendido e saiam daqui com conhecimento, e eu espero vocês na próxima aula, na próxima semana. Boas glicemias, e até a próxima semana. E olha, a gente tá chique, hein? A gente tá com uma corzinha de fundo agora, hein? Então, vou publicar essa aula amanhã no YouTube, para que você possa tirar as suas dúvidas. Se inscreve se não é inscrito, e eu te vejo na próxima aula. Boas glicemias.